Olá, aqui é a professora Miriam. Esta videoaula é para mostrar como escrever a equação reduzida da circunferência. Note, por exemplo, aqui no plano cartesiano, que uma circunferência ela é um conjunto de pontos equidistantes de um ponto central. Então, um conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto central. Nesse modelo que eu coloquei aqui, eu chamei esse ponto central de C e coloquei as coordenadas do centro da circunferência como A e B. Então, A é a abscissa do centro da circunferência, o valor de x, e B é a ordenada do centro da circunferência, o valor de y. Outra coisa que nós temos aqui é o raio da circunferência e um ponto P qualquer desta circunferência de coordenadas x, y. Note que o raio ele é exatamente a distância do centro da circunferência até esse ponto qualquer. Bom, se você perceber, o raio ele é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo formado com as linhas auxiliares aqui no plano cartesiano. Se ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, nós podemos pensar então em aplicar o teorema de Pitágoras para escrever a equação da circunferência. Como nós faremos isso? Bom, eu tenho este cateto e este cateto aqui. A medida deste cateto, ela é exatamente a diferença x menos a, representada aqui embaixo, ó, no eixo x. E a medida deste cateto vertical, ele é exatamente a diferença y menos b, representado aqui no eixo y. Bom, com isso nós podemos escrever a equação, porque, olha, a hipotenusa no teorema de Pitágoras fica ao quadrado, então minha hipotenusa é r, ficou r ao quadrado. Eu tenho este cateto que é x menos a, então x menos a ao quadrado. E este outro cateto que é y menos b ao quadrado. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Esta é a equação reduzida da circunferência. Vamos ver um exemplo numérico agora. Eu tenho aqui uma outra circunferência que tem centro com coordenadas 1 e 2 e um ponto P qualquer também. O raio desta circunferência pode ser percebido aqui, olha, nesse segmento amarelo, que tem 3 unidades, olha, 1, 2, 3 unidades. Como fica a equação desta circunferência, então? Então, eu tenho x menos 1, que é o 1 é o x do centro da circunferência, e y menos 2, quem é o 2? É o y do centro da circunferência. Então, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual o raio ao quadrado, que é 3, 3 ao quadrado. Então, a equação desta circunferência vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 9. Note que na equação da circunferência, na forma reduzida, você tem as coordenadas do centro da circunferência expresso aqui, olha. Então, eu já sei que 1 e 2 são as coordenadas do centro. E se eu extrair a raiz quadrada aqui deste 9, vai dar 3, que é o raio da circunferência. Vamos ver um outro exemplo? Olha, nesta outra circunferência, o centro da circunferência tem coordenadas 0, 0. Ele está na origem do plano cartesiano. Como fica a equação desta circunferência? Então, x menos 0 do centro da circunferência e y menos 0, o y do centro da circunferência. O raio, se você perceber daqui até aqui, olha, tem 4 unidades, então 4 ao quadrado. Como fica essa equação? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Vamos ver um outro exemplo agora com problemas? Então, eu tenho aqui, olha, o primeiro exemplo. Escreva a equação reduzida da circunferência de raio igual a 5 e centro C1 e menos 3. Então, eu vou escrever esta equação. Como que fica? X menos 1 ao quadrado mais y menos quem? Menos 3 ao quadrado. Aqui vai ficar, então, igual a quem? 5 ao quadrado, que é o raio. Então, como vai ficar? Olha, x menos 1 ao quadrado mais y mais 3, né? Menos 3 mais 3 ao quadrado igual a 25.
Esta é a equação, então, da circunferência que tem centro 1 menos 3 e raio igual a 5. Percebeu que se você quiser, a partir daqui, escrever o centro, então eu vou ter o 1 e o menos 3, porque foi alterado aqui, ó. Então, o centro é 1 e menos 3. É como se eu pegasse com um sinal trocado, entendeu? E o raio vai ser a raiz quadrada de 25, que é 5. Agora, vamos ver o inverso, né? Escreva as coordenadas do centro e o raio da circunferência de equação x mais 5 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Então, se é x mais 5, então é porque eu tinha aqui menos 5. Então, o x do centro da circunferência é menos 5. E se está só y ao quadrado, é porque era y menos 0, né, ao quadrado. Então, o y do centro é 0. Está aqui, centro menos 5 e 0. E o raio, não esqueça que aqui ele está elevado ao quadrado, então eu preciso extrair a raiz dele. Raiz quadrada de 3. Como não tem raiz exata, vai ficar indicado raiz quadrada de 3. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só me procurar. Muito obrigada.